A Guerra de Tanques irrompeu em cena durante a amarga e sangrenta luta da Grande Guerra. A alta letalidade do campo de batalha moderno causava milhares de baixas, incentivando o desenvolvimento de veículos com máxima proteção possível aos ocupantes para atacar posições inimigas com algum sucesso. Tamanha era a sua eficácia que no Tratado de Versalhes, que delineava os termos para o armistício, a Alemanha foi proibida de possuir quaisquer tanques. Quando Adolf Hitler subiu ao poder em 1933, ele prometeu se livrar das amarras do Tratado de Versalhes e ordenou o início do trabalho em novos tanques alemães. Disfarçados como tratores ou veículos de segurança, esses primeiros tanques tinham blindagem e armamento leves, mas deram aos engenheiros alemães uma valiosa experiência no design de veículos com esteiras. Quando a Alemanha não precisava mais esconder que construía tanques, esses veículos foram designados como Panzerkampfwagens, que significa veículos de combate blindados, embora fossem mais conhecidos como Panzers. Os primeiros tanques leves, retroativamente nomeados Panzer I e I, eram geralmente adequados apenas para reconhecimento e policiamento. Estes foram seguidos pelos muito mais credíveis Panzer III e Aquarris, que tiveram vidas longas graças à capacidade de melhorar continuamente durante a guerra. Contudo, as táticas superiores prevaleceram contra as forças de tanques polonesas, britânicas e francesas. Em 1940, a França tinha os melhores tanques do mundo, mas foram mal utilizados pelo exército francês. Contudo, o real teste dos tanques alemães ocorreria um ano depois. No domingo, 22 de junho de 1941, Hitler empreendeu a Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética. Esta foi a maior invasão terrestre da história, com 3.800.000 soldados alemães e do eixo e mais de 3.500 tanques. Apesar de suas vantagens numéricas e geográficas, a União Soviética de Stalin estava mal preparada para enfrentar a ameaça fascista no verão de 1941 e muitas vezes foi dominada. No entanto, Stalin já havia, naquela época, instigado programas para novos tanques mais avançados para o Exército Vermelho. O KV-1 era um tanque pesado de 45 toneladas com uma armadura frontal robusta, que exigia que os alemães se aproximassem perigosamente do tanque, onde suas armas podiam penetrá-lo ou tinham que flanqueá-lo, atacando seus lados e traseira mais vulneráveis. Os alemães encontraram o KV-1 no começo da invasão, mas as táticas superiores prevaleceram. Contudo, o maior choque para os alemães, que esperavam enfrentar um exército inferior, veio na forma de um tanque médio apelidado de T-34. Apesar de menos blindado que o KV-1, sua proteção usava lados inclinados, aumentando muito a profundidade necessária para projéteis inimigos penetrarem e frequentemente causando ricochetes. Equipado com um potente canhão de 76 mm para a época, mesmo nas mãos de recrutas soviéticos mal treinados, o T-34 era uma arma perigosa e respeitada pelos líderes do eixo. Mas nas mãos de comandantes de elite como Dmitry Lavrinenko, o T-34 poderia ser imparável. Apesar dos sucessos das forças do eixo nos campos de batalha, no final de 1941, eles sabiam que Stalin estava organizado e engajado, e que esses tanques e suas tripulações só melhorariam. O alto comando alemão percebeu que precisava superar os novos tanques soviéticos, pois enfrentariam um número maior desses veículos no futuro, à medida que avançassem para o leste após o inverno de 1941 a 1942. Reconheceu-se que no oeste, os britânicos e aliados da Commonwealth aprenderam com erros passados e recebiam tanques americanos mais avançados. Os alemães perceberam que precisavam de um novo tanque pesado de avanço, capaz de enfrentar com confiança um número superior de tanques médios aliados e apresentar uma ameaça crível ao KV-1 e seus sucessores. Para acelerar o desenvolvimento, os engenheiros alemães foram orientados a usar filosofias de design comprovadas e componentes de tanques anteriores, se possível, apenas em escala maior. Duas empresas entraram em competição uma com a outra para produzir o tanque, Henschel e Porsche. Henschel começou a trabalhar em um design de tanque pesado já em 1937, mas o projeto nunca passou do estágio experimental. Os dois protótipos de tanque pesavam quase o dobro de um Panzer IV, com cerca de 54 toneladas, quando equipados com uma torre projetada por Krupp, que ostentava a excelente arma de 88 mm KW-K-36.
Esta arma era uma evolução do canhão antiaéreo Flak 36, mas nos desertos do norte da África, descobriu-se que tinha um excelente desempenho contra blindados quando apontada para baixo em direção aos tanques inimigos. Os dois veículos deveriam estar prontos para testes no aniversário de 56 anos de Hitler, em 20 de abril de 1942. Mas só a equipe da Henschel conseguiu colocar seu veículo no trem a tempo de levá-lo para o campo de testes em Rastenburg, na Polônia moderna, onde o Führer esperava para inspecioná-los. A Porsche estava confiante no sucesso e já tinha começado a trabalhar nos primeiros 100 veículos quando o design da Henschel foi escolhido. Os juízes dos testes estavam preocupados com a escolha da Porsche de um sistema de transmissão elétrico a gasolina que exigia grandes quantidades de cobre, escasso devido às pressões de guerra. Contudo, 91 dos cascos de Porsche seriam finalizados como o destruidor de tanques pesados Elephant, um excelente veículo de combate que alcançaria um recorde impressionante no campo de batalha, apesar de sua produção limitada. Apesar de escolhido como tanque preferido, o design de Henschel estava longe da perfeição e sofreu avarias que atrasaram sua entrada em serviço por meses, enquanto o design era aprimorado e as instalações de produção eram estabelecidas por Henschel e fornecedores para atender às demandas deste Golias blindado. Mas em setembro de 1942, Hitler estava ansioso para desencadear seus primeiros novos tanques Tiger sobre seus inimigos. À primeira vista, o Tiger I dá pouca indicação de sua potência. Em termos de forma geral, ele se assemelhava ao Panzer IV anterior, apenas em uma escala muito maior, tendo lados planos ou com ângulos rasos, ao contrário da revolucionária armadura inclinada do T-34 com suas vantagens. Porém, essa filosofia de design tradicional escondia a proteção do novo tanque com uma frente extremamente difícil de penetrar, de 100 mm, cerca de 10 mm a mais que o KV-1. A armadura lateral tinha 60 mm de espessura, enquanto a barriga e o teto tinham 25 mm. Seu design quadrado proporcionava o amplo espaço interno, facilitava a montagem, porém a Henschel não podia formar ou soldar os pesados painéis blindados, sendo necessário transportá-los para outras fábricas para a montagem. Essa preocupação crescia no final de 1942, pois os bombardeiros americanos, britânicos e canadenses já começavam a perturbar significativamente a rede de fabricação e transporte alemã. Apesar de seu tamanho, o Tiger não era lento, graças a um motor Maybach HL 230P45 512 de 690 cavalos de potência. Na estrada, o tanque de 45 toneladas alcançava uma velocidade de 28,2 mph no asfalto, reduzindo para 13 mph em terreno acidentado. Isso lhe deu um desempenho na mesma classe que o antecessor Panzer IV. Mesmo com uma velocidade máxima de 33 milhas por hora, o T-34 era um oponente difícil de alcançar. Em serviço, o Tiger era tripulado por 5 homens. Na torre estavam o comandante, o atirador e o carregador do canhão principal. O veículo podia armazenar até 92 rodadas de munição para o canhão de 82 mm, incluindo conchas perfurantes para eliminar tanques inimigos e conchas de alto explosivo para destruir edifícios e fortificações. No casco, o motorista sentava-se à esquerda com um operador de rádio à direita que também manejava uma metralhadora MG-34 de 7,92 mm. O principal centro de treinamento para as futuras tripulações do Tiger estava nos quartéis do regimento Panzer XI em Paderborn e Sena, com uma escola de artilharia de tanques em Putlos. Inicialmente, as tripulações do Tiger foram escolhidas a dedo por sua proficiência em batalha nos Panzer terceiras e quartos, ou porque se destacaram no treinamento. Em setembro de 1942, os primeiros veículos de produção chegaram à frente, com o batalhão pesado Panzer 502 que na época estava em ação ao redor da sitiada Leningrado. Apesar da reverência histórica ao tanque, seu primeiro engajamento foi pouco auspicioso. O terreno pantanoso fazia os tanques afundarem e ficarem presos, sendo atingidos repetidamente por fogo antitanque soviético. Os tanques continuaram enfrentando problemas de transmissão ao tentarem atravessar o terreno difícil. Esses fatores forçaram o 500 e II a restringir seus novos Tigers às estradas até que o inverno chegasse e o solo endurecesse.
Apesar dos problemas, o Tiger já mostrava ser um osso duro de roer. Por exemplo, os canhões de 76 mm do T-34 lutavam para impactar até os lados mais fracos do Tiger, sem falar na frente, enquanto o canhão de 88 mm do Tiger era demais até para o KV-1 mais pesado. Os aliados ocidentais logo sentiriam as mandíbulas do novo Tiger se fechando sobre eles. O primeiro confronto deles com o novo tanque ocorreu em 1º de dezembro de 1942, na Tunísia, como parte da campanha norte-africana. 3 Tigers atacaram tanques aliados em um olival a 5 km a oeste de Jeddah. A vegetação proporcionava cobertura suficiente para ambos os lados se aproximarem antes do confronto, onde os Tigers destruíram 2 tanques M3 Lee, apesar de receberem pesado fogo a curta distância com apenas efeito mínimo. 9 dias após, em 10 de dezembro, tanques leves M3 e M5 Stuart dos Estados Unidos da América atacaram posições de artilharia alemãs perto de Majz el-Bab, provocando um contra-ataque de 5 Tigers. Os Tigers aniquilaram pelo menos 20 tanques leves Stuart sem perdas, pois as armas leves dos Stuarts provaram ser completamente ineficazes contra os Tigers. Tanto na frente oriental quanto no norte da África, o Tiger ganhava força rapidamente. Até 100 por mês eram construídos no primeiro semestre de 1943, mas ainda abaixo do necessário para a Wehrmacht, dado os milhares de tanques que os aliados produziam. No entanto, as variantes do Churchill, Sherman e T-30, e 4 então em serviço, provaram ser terrivelmente inferiores ao Tiger, resultando em líderes aliados realmente alterando seus planos para contrariar unidades Tiger conhecidas, ou até mesmo evitá-las completamente. Quando possível, aeronaves e artilharia eram enviadas para destruí-los antecipadamente, mas com apenas um Tiger enfrentando vários Shermans com confiança, o temor cresceu entre as tripulações aliadas, sofrendo do que ficou conhecido como fobia ou terror do Tiger. Tudo tinha que ser feito. O Tiger oferecia grande promessa no campo de batalha e, na visão dos aliados, dominaria o campo se aparecessem números significativos. Isso foi reforçado quando os britânicos examinaram um tanque Tiger abandonado após um encontro em 21 de abril de 1943. Membros do 43º Regimento Real de Tanques Britânico enfrentaram 2 Tigers em Guerrier al-Attack, Tunísia. Este tanque foi recuperado, examinado intensamente e hoje está em exibição no Museu do Tanque em Bovington, no Reino Unido. Embora os aliados logo aprendessem a respeitar ou até temer o tanque Tiger, eles sabiam que ele não era indestrutível. Eles sabiam que a percepção da indestrutibilidade do Tiger era falsa e iniciaram programas emergenciais para nivelar o jogo. Na frente oriental, a União Soviética aprimorou o T-34, trocando o canhão de 76 mm por um de 85 mm. Isso deu ao T-34 um poder de penetração consideravelmente maior, mas como não foi projetado para tal arma, as equipes tinham que ter cuidado para não danificar o cano ao atravessar inclinações. Apelidado de T-34-85, mais de 22 mil exemplares seriam construídos e apresentavam uma ameaça real ao Tigre. Os soviéticos também queriam desenvolver seus próprios tanques pesados para enfrentar o Tigre. O KV-1 foi aprimorado, mas mais tarde foi acompanhado pelo primeiro de uma nova série de tanques pesados que foram adornados com o nome do próprio líder soviético. O tanque pesado IS-2 pesava 46 toneladas, mas possuía uma armadura excepcional e um poderoso canhão de 100 mm, embora isso custasse uma mobilidade inferior. Os alemães ficariam impressionados com o IS-2, levando o general alemão Hasso von Manteuffel a comentar que eles eram os melhores tanques do mundo. Os aliados ocidentais priorizaram a produção em massa de tanques médios de qualidade para sobrepujar o inimigo, em vez de focar em tanques pesados. Uma exceção notável sendo o Mi-26 Pershing. Como resposta ao surgimento do Tiger, o canhão padrão de 75 mm do M4 Sherman foi substituído por uma arma de 76 mm de maior velocidade. Isso tornou o Sherman ainda mais mortal para os tanques Panzer III e Panzer IV mais antigos, e a inteligência aliada acreditava que ele teria poder suficiente para penetrar a armadura de um Tiger em alcances de combate normais. No entanto, essa avaliação foi baseada em testes realizados em condições ideais e um tanto estéreis.
No campo de batalha, o novo Sherman precisava se aproximar perigosamente para causar impacto, e apenas pelos lados ou traseira, onde a armadura do Tiger era mais fraca. Ainda assim, tinham que sobreviver ao mortal canhão de 88 mm do Tiger para conseguir isso. Os britânicos desenvolveram uma variante do Sherman armada com o canhão antitanque de alta velocidade Ordnance Quick Firing 17-pounder. Esta também era uma arma de 76,2 mm, mas era uma das mais poderosas de sua classe no mundo na época, demonstrando até maior poder de penetração do que o próprio canhão de 88 mm do Tiger. Uma desvantagem deste canhão era que ele produzia um brilho intenso no disparo, o que não só significava que a tripulação tinha que piscar ao disparar para evitar cegueira temporária, mas também ajudava as tropas do eixo a localizá-los uma vez que a batalha havia começado, e essa característica levou a ser concedido o nome de Firefly. Reconhecendo a ameaça do Firefly, as tripulações alemãs do Tiger frequentemente priorizavam a destruição destes Shermans de cano longo. Na época da invasão da Normandia, em junho de 1944, a potência que o Tiger tinha começava a diminuir, especialmente com a dominância do poder aéreo dos aliados. Aeronaves como o Hawker Typhoon britânico e o Il Sturmovik soviético tinham um poder considerável com bombas e foguetes ar-terra e eram quase impossíveis para as tripulações do Tiger se defenderem. Quase. Durante a retirada da frente de Leningrado, um Tiger do 502º, as mesmas unidades que deram ao Tiger seu batismo de fogo, atirou com seu canhão de 88 mm em um grupo de Il-2 Sturmoviks que voavam baixo, acertando um deles. Esta foi apenas uma das várias façanhas notáveis que o Tiger realizou durante sua carreira. Demonstrando a proteção concedida ao Tiger estava o Tiger 231, servindo no batalhão pesado de Panzer 503. Durante uma série de ações perto da cidade de Samirnikovo, no início de 1943, o Tiger sofreu nada menos que 252 impactos de várias armas antitanque soviéticas de até 45 mm de tamanho. E apesar de danos significativos em sua suspensão, ainda conseguiu voltar para sua área de preparação com seu próprio poder. Mas a ação mais notável do Tiger provavelmente ocorreu durante o contra-ataque alemão contra a cabeça de praia da Normandia. Em 13 de junho de 1944, a 7ª Divisão Blindada Britânica adentrou Villers-Bocage, buscando explorar uma brecha nas linhas alemãs. No entanto, eles encontraram um Tiger comandado por Michael Wittmann. Emergindo da cobertura na retaguarda da formação britânica, foi relatado que ele enfrentou e destruiu até 14 tanques, 2 canhões antitanque e até 15 caminhões desblindados e veículos de apoio em pouco menos de 15 minutos. Muitos historiadores agora acreditam que esses números eram parte de uma propaganda nazista para transformar Wittmann em um herói, e que alguns dos veículos destruídos foram eliminados por outros tanques de sua unidade. Mas ainda assim, a vasta maioria ainda foi atribuída a ser destruída por Wittmann. Independentemente, o incidente ainda demonstra a potência do Tiger em combate. O impacto que o Tiger teve nos aliados e o medo que cercava o tanque fez com que no período pós-guerra e, além disso, ocultasse o fato de que, apesar de sua letalidade quando operava em condições ideais, o Tiger era, na verdade, um tanque bastante falho, tanto em seu design quanto em sua operação. Primeiro e mais importante, o Tiger era um veículo complexo de construir e operar sem manutenção cuidadosa. Ele tinha propensão a quebrar, algo que acontecia frequentemente na lama, sujeira, tiros e cascas de guerra. Apesar de seu alto desempenho para um tanque de seu tamanho, dirigir em alta velocidade pressionava muito o funcionamento interno do veículo, o que levava a restrições de velocidade para as equipes quando fora de combate, evitando o desgaste prematuro das engrenagens e eixos. Sua suspensão com rodas sobrepostas e barra de torção era muito difícil de limpar e consertar em campo. Apesar de sua reputação, o Tiger não era invulnerável, e a produção de substitutos foi uma grande dor de cabeça para os alemães. O Tiger era significativamente mais caro para fabricar do que os Panzers anteriores ou destruidores de tanques, e consumia muito mais recursos em termos de materiais de fabricação e a cadeia de logística de apoio. A produção do tanque Tiger atingiu o pico de 104 veículos por mês. Compare isso com os números mensais máximos para o Sherman e T-3485,
que atingiram 750 e mais de 1.000 exemplares, respectivamente. Mesmo quando as fábricas produziam 100 veículos por mês, levá-los adiante também era uma tarefa árdua. A única forma de transportar os tanques Tiger para a frente de batalha era por trem, mas eles eram ligeiramente grandes demais para os vagões alemães. Assim, a Henschel criou uma esteira de viagem, ajustável para reduzir a largura, mas que ainda requeria a remoção e posterior recolocação de algumas rodas, saias laterais e protetores de esteira dianteiros e traseiros ao chegar ao destino. Isso é, se o trem não fosse bombardeado ou metralhado por aeronaves aliadas errantes ou explodido por partisãs soviéticos durante o trajeto. Mover-se dos pátios ferroviários era um processo cuidadoso, como o 502º aprendeu em Leningrado. O Tiger I só podia operar em terreno firme para não afundar na lama. O tanque também era pesado demais para muitas pontes da época, projetadas para cavalos, carrinhos ou as primeiras gerações de carros. Isso exigia que o exército alemão parasse e construísse travessias de rio, onde não havia nenhuma disponível ou a água era muito profunda, causando atrasos severos em avanços ou retiradas conforme a guerra avançava. Contudo, é importante ressaltar que esses problemas não eram exclusivos do Tiger. À medida que Hitler desenvolveu uma mania por tanques pesados para combater o vasto número de unidades de tanques aliados, os engenheiros alemães produziram tanques mais pesados, que eram igualmente, se não mais, complexos e difíceis de operar. Seguindo o Tiger estava o Tiger II ou King Tiger, um Goliath de 68 toneladas que não era apenas extremamente confiável, mas tinha uma mobilidade tão ruim que muitos deles foram deixados para trás no campo de batalha, na velocidade de uma retirada, pois simplesmente não conseguiam acompanhar. Apesar disso, Hitler priorizou a produção do Tiger II em relação ao tanque original, encerrando a produção do Tiger I no final de 1944, após apenas 1.347 tanques serem construídos. 1.500 Tiger II foram planejados, mas apenas um terço desse número seria produzido antes do fim da guerra, devido aos bombardeios aliados que devastaram a indústria de armamentos da Alemanha. O Tiger original lutou batalhas cada vez mais desesperadas contra os aliados até o fim da guerra. Apesar de ser imaginado como um tanque ofensivo, provou-se repetidamente ser um excelente tanque defensivo, mantendo o terreno contra inimigos superiores por mais tempo do que a maioria dos outros tanques poderia alcançar. Ao final da guerra, o Tiger I seguia sendo uma ameaça para a maioria dos tanques aliados, mantendo-se um design respeitado pelas nações aliadas após a rendição alemã. O legado do Tiger inspirou o exército britânico pós-guerra, que, diante da possibilidade de combater tanques soviéticos na esperada Terceira Guerra Mundial, desenvolveu tanques pesados que sacrificaram mobilidade por armadura e poder de fogo, projetados para manter o terreno como o Tiger nos últimos dias da guerra, compartilhando algumas de suas falhas. Apesar de suas falhas, o Tiger I tem justamente conquistado seu lugar como um dos maiores tanques a surgir no campo de batalha.